E aí, pessoal, tudo bom? Gente, eu já me apresentei para vocês, né? Mas para quem não estava nos nossos vídeos de apresentação, eu sou o professor Tiago, certo? E sou professor de ciências de vocês, tá certo? Então, a gente tem pouco tempo, a aula é curta, então a gente vai direto aqui ao nosso ponto, ao nosso objetivo, que é a nossa aula, tá bom? Então, deixa eu ver aqui a nossa aula, pessoal. Ok, gente. Então, a gente vai começar esse ano falando sobre reprodução, né? Basicamente, o que a gente tem, assim, inicialmente para falar de tão importante, né, dessa questão da reprodução? O primeiro pontinho, ele me diz o seguinte: ó, por meio dela que a vida se mantém. Óbvio, né, pessoal? Sem a capacidade de se reproduzir, as espécies elas vão se extinguir, né? Então, nós nascemos da espécie humana, dos nossos pais, né? Eles se reproduziram, né? E nos geraram. Segundo pontinho, para a espécie humana, as relações sexuais e a reprodução, elas envolvem também emoções, né, sentimentos e comportamentos que são influenciados por aspectos culturais e de nossas próprias vivências pessoais, né, pessoal? Então, envolve muita coisa a questão da reprodutibilidade, né? Não é simplesmente o ato sexual em si, né? Terceiro ponto, ele diz que cabe a cada indivíduo respeitar todas as pessoas, independentemente das diferenças, na forma de pensar ou de agir, né, gente? Então, todas as pessoas devem ser respeitadas de acordo com, independente de religião, de cor, de raça, de opção sexual, tudo isso a gente já sabe, né? Então, esse primeiro pontinho desse próximo slide diz que nós temos profissionais que buscam entender o ciclo de vida dos seres vivos, né, pessoal? O que é o ciclo? É nascer, viver e morrer, basicamente, é um ciclo, né, de vida. Que profissionais são esses? Os jardineiros, os veterinários, agrônomos e biólogos. Então, estudar os organismos e suas características é importante, que tem muitas aplicações práticas. Por exemplo, a criação dos animais e o cultivo das plantas. Para a gente, para esses profissionais desempenharem bem suas funções em relação a essas duas atividades, eles precisam compreender bem os seus respectivos ciclos de vida, né? Tanto dos animais quanto das plantas. Ok? Segundo pontinho, ó, o conhecimento do ciclo de vida de outros seres, pessoal, que são micro-organismos muito pequenos, né, que são as bactérias e os fungos. Também a gente ter o conhecimento do ciclo de vida das bactérias e dos fungos é essencial, por exemplo, para a gente entender doenças, né, que infelizmente podem nos acometer, e também produzir medicamentos, né, ok? Então, a gente sabe, por exemplo, que as bactérias, elas podem nos ser coisas boas, ou elas podem ser ruins para a gente, né? Causar doenças, causar bacterioses, né? Mas também, por exemplo, né, as bactérias, elas digerem, elas atuam no nosso sistema digestivo, né? Digerem o potássio, né? Lá dentro da gente, ela desempenha muitas atividades importantes. Também ela recicla a matéria orgânica no ambiente, né? Tem muitas coisas legais, mas também pode ter coisa ruim as bactérias. A mesma coisa os fungos, né? Bom, aqui a gente tem, esse aí é o sagui, né, dos tufos brancos. Aqui a mãe com seu filhote. Vamos falar algumas coisas a respeito. Primeiro pontinho aí, ó, a reprodução permite que certas características como cor dos olhos e dos cabelos sejam transmitidas de geração em geração. O que é uma geração? Por exemplo, eu sou uma geração. Meu pai é uma geração anterior à minha e os meus avós é uma geração anterior dos meus pais, né? Então, as características, gente, passam de geração em geração. Isso é possível porque elas são influenciadas por informações contidas nos genes, né? O que são genes? Vamos lembrar lá do sexto ano, a gente tem a célula, dentro da célula a gente tem o núcleo, dentro do núcleo a gente tem o material genético lá dentro, né? Que são os cromossomos, né? E os genes são pedacinhos de DNA. Então, essas informações genéticas estão lá nos genes, dentro das nossas células, dentro do núcleo, né? Então, em conjunto com o meio ambiente, pessoal, essas informações genéticas contidas nesses genes, né, influenciam boa parte das características dos seres vivos, né?
Por exemplo, a cor do meu cabelo está lá no gene, né? Dentro do núcleo da célula. Segundo ponto, a reprodução nos diferentes seres vivos, ela pode ser assexuada ou sexuada. Assexuada, pessoal, é quando não há o sexo, tá? Quando não existe o ato sexual. Por sua vez, assexuada é quando há o ato sexual, beleza? Terceiro ponto, na reprodução assexuada, que é o que a gente vai basicamente estudar hoje na aula. Um único indivíduo, certo? Ele dá origem a outros geneticamente iguais a ele, idênticos. Na reprodução sexuada, por sua vez, gametas de dois indivíduos se encontram e ocorre a fecundação. Por exemplo, o homem manda o espermatozoide, que é o seu gameta masculino, e a mulher manda o seu gameta feminino, que é o óvulo, né? O gameta feminino e o óvulo, eles se encontram e ocorre a fecundação. E na reprodução sexuada, a gente dá origem a descendentes que são geneticamente diferentes dos pais, né? Eu, por exemplo, sou diferente dos meus pais e por aí vai. Continuando. Nem todas as plantas, pessoal, nascem de sementes, certo? Como é que ocorre a fecundação em plantas que não possuem semente? No meio aquoso, meio líquido, né? Ou seja, se for o contrário, se elas, né, nas que nascem de semente, não depende da água, se for fecundação, tá bom? Segundo ponto, abelhas e outros animais promovem o transporte do grão de pólen, né? Elas voam e transportam esse grão de pólen de uma planta para outra, possibilitando a fecundação de plantas do gênero das angiospermas, né? Lembrando que são as angiospermas, né? Vocês devem ter visto lá no 7º ano. Elas são plantas do tipo espermatófitas, né? Possuem estrutura reprodutiva evoluída, né? Cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto. Elas são a maior e mais moderno grupo de plantas. São as angiospermas, englobando cerca de 250 mil espécies catalogadas, né? E elas possuem a completinha. As angiospermas têm raiz, caule, folha, flores, semente e fruto. Beleza, rapaziada. Vamos para o próximo slide. Falando propriamente da reprodução assexuada, que é o nosso objeto de interesse. Primeiro ponto, nos seres vivos a reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada, como vimos, ou podem ocorrer as duas formas ao longo do seu ciclo de vida. Existem seres vivos em que isso é possível. Segundo ponto, a reprodução assexuada, ela ocorre em muitos organismos com uma única célula, nos unicelulares, tá bom? Em alguns animais, também podem se reproduzir assexuadamente, e na maioria das plantas, certo? Ou seja, a gente já viu que nesse tipo de reprodução não tem a união dos gametas, né, das células reprodutivas. Ok? Terceiro ponto. A gente vai ver como é que ela ocorre nas bactérias, certo? A reprodução assexuada. Aí eu coloquei o que são bactérias, são seres unicelulares, tem uma única célula, procariontes, né? O que são, vocês viram no 6º ano, o que é um organismo procarionte? Eles não possuem material genético dentro de um núcleo organizadinho, lá dentro do núcleo, como eu falei no começo da aula. Mas esse material genético está disperso no citoplasma, certo? E elas são encontradas em toda parte, pessoal, as bactérias, né? Algumas espécies prejudicam a saúde de outros seres vivos, como a gente viu, mas muitas atuam na reciclagem da matéria orgânica e são importantes para o equilíbrio ecológico. Tranquilo? Continuando a reprodução assexuada. Como é que ocorre? Olha só, a reprodução das bactérias, por simples divisão, pessoal, certo? A célula bacteriana ela se divide em duas bactérias exatamente iguais, né? Uma só se duplica em duas iguais, certo? E também a gente pode ressaltar que em condições que sejam ideais, né? Ou seja, quando a bactéria tem ali disponível alimento para ela e quando a temperatura está satisfatória para ela, as bactérias elas se multiplicam muito rapidamente, certo? Segundo ponto, no interior da bactéria está o quê? O material genético da célula. Esse material genético pode se organizar na forma de cromossomos, né? A gente viu isso também no 6º ano. Lá no núcleo, o material genético forma aquelas estruturas em forma de X, né? São os cromossomos. E eles, logicamente, são feitos de genes, né? Os cromossomos. Então, o DNA, durante a sua divisão da bactéria, ele se duplica, né? Produz cópias dele mesmo e cada cópia fica com uma das células filhas que tinha antes, né? Observe a seguir a divisão da bactéria Escherichia coli. Eu coloquei aqui para vocês, certo? Ó. Tá aí a reproduçãozinha assexuada, aqui no lado esquerdo, ó,
divisão binária, certo? Então, aqui uma única bactéria, né? Ela se divide em duas, aí aqui duplicação do DNA, o material genético permanece o mesmo, né? Nas células filhas, tudo bem? E também, gente, é importante a gente falar aqui, ó, na reprodução assexuada, que nas bactérias tem um outro tipo de reprodução, certo? O que acontece? Uma bactéria vai se ligar à outra e alguns genes são transferidos entre elas. Uma bactéria gruda na outra e vai ter a passagem de genes, certo? Esse processo é chamado de conjugação, deixei bem destacado aqui. Ó. Então, após haver essa troca de genes, as bactérias elas vão se separar, certo? A conjugação a gente verifica na seguinte situação, ó. Por meio dela, da conjugação, um gene que confere resistência ao antibiótico, certo? Então, por exemplo, você está lá com a doença e você consome antibiótico sem prescrição médica, você está correndo um grande perigo, né? Porque você pode tornar bactérias resistentes a esse antibiótico e depois ele pode não mais funcionar, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Por meio da conjugação, um gene que confere resistência, se torna uma delas resistente, né? Aí vai haver a conjugação e ela transfere esse gene para outros, certo? Ele pode se espalhar numa população de bactérias, né? Esse gene vai se infestado, assim, vai contaminar esse gene de resistência vai contaminar todas as bactérias vizinhas. E é isso que torna uma população resistente a um fármaco, a um antibiótico. Por isso que a gente não pode fazer sem prescrição médica, né? Consumir esse tipo de medicação. Aí tá aqui ela, a conjugação, botei do lado a conjugação, certo? Aqui, ó, essa célula aqui tá passando material genético da célula esquerda aqui, ó, bactéria esquerda, quer dizer, passa para essa da direita. Pronto, depois ela se separa, beleza? Ok. Aí também nos fungos, é importante a gente falar, a reprodução assexuada ocorre nos fungos, né? Alguns fungos, como as leveduras, elas são unicelulares, uma única célula. Esses organismos podem ser usados pelos seres humanos para a produção de pães e outros alimentos, né? Esse fungozinho é o Saccharomyces cerevisiae, né? Que é um funguinho, é um levedo que a gente produz pães e outros alimentos, né? O centeio também, a cerveja, quer dizer, certo? A gente produz a partir desse funguinho aqui que eu falei, unicelular. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a maioria dos fungos, entretanto, pessoal, ele é multicelular, tem várias células. Quando tu observa, por exemplo, um cogumelo, ou um pouco de mofo, né, que a gente pode ver no microscópio, vemos que seus corpos são formados por um conjunto de filamentinhos, que a gente chama as hifas. Beleza? Os fungos, eles não têm capacidade de se locomover. Então, como é que você imagina que eles puderam se espalhar em todo o planeta, gente? Ó, os fungos, observa aqui, por exemplo, ó, aqui está o levedo do lado direito, certo? Esse fungo, e aqui é o cogumelo do lado esquerdo. O da direita é unicelular, o da esquerda é multicelular, beleza? Então, como é que os fungos conseguiram se espalhar? Ó, primeiro pontinho. Os fungos podem gerar, de uma forma assexuada, células bem pequenininhas, microscópicas, chamadas esporos, certo? Então, por exemplo, o cogumelo aqui, ó, ele lança uma nuvenzinha de esporos, certo? De forma assexuada. Os quais podem ser levados pela ação do vento. O vento leva esses esporos para outro canto, certo? Então, quando um pouquinho de esporo desse cai sobre algum componente de matéria orgânica, por exemplo, uma fatia de pão ou uma fruta, ele se multiplica e dá origem a hifas, né? Que é tipo aquela estrutura de mofo que a gente vê. E essas hifas se ramificam e penetram no material orgânico, certo? É assim que o novo fungo ele vai se formar, pessoal. Beleza? Então, a produção de esporos, ela permite que aqueles organismos que não se deslocam, como os fungos, se espalhem por todos os ambientes, não é verdade? E uma curiosidade também aqui que eu coloquei foi que, além da reprodução assexuada, os fungos também eles realizam reprodução sexuada. Beleza, galera? Tá aí uma curiosidadezinha para vocês aqui, está os fungos. Assim, a gente encerra a nossa aula especificamente falando da reprodução assexuada. Beleza, galera? Obrigado e até a próxima aula. Valeu.